Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui porque hoje teve uma notícia muito boa, algo que aconteceu, me deixou muito feliz, tô até emocionado, né? Faz um mês, né, que eu não publico nada aqui no canal e aquele homem que gravou aquele vídeo que viralizou, falando da situação difícil do país, né, que você trabalha e você não vê resultado, não consegue ter sua própria casa, não consegue, sabe? Cara, mano, eu li um comentário agora há pouco que o Pablo Marçal foi lá buscar ele de helicóptero com a família, que deu uma casa pra ele, vai pagar o casamento dele. E eu, putz, mano, deixa eu conferir isso aí, deixa eu lá ver. E fui no Instagram do Pablo Marçal pra conferir e eu vi, mano, caraca, isso mesmo. Mano, tô muito feliz. Eu sei que a Venezuela, né, ela foi liberta do Maduro, né, a gente comemorou, mas teve esse terremoto, infelizmente, né, mas o sentimento é semelhante, né, a gente vê, caraca, o povo tava sofrendo lá e foi liberta daquele ditador cruel e tal, e caraca, mano, então você vê esse cara que tava sofrendo e agora teve essa reviravolta, mano, isso é muito bom. É claro, gente, que a gente sabe que o dinheiro não é tudo, tá? O mais importante é o que ele já tinha e que continue tendo, vai continuar tendo o que é, né? A sua própria vida, que inclui a sua família, né? Porque, né, a nossa vida é junto com a nossa família e os princípios, né? Aquilo que faz a gente ser uma pessoa de bem, cidadão de bem. Não sei se ele é cristão, se não é, né? Mas agora ele vai ter uma vida melhor financeiramente, tá? Ganhou essa casa do Pablo, agora tipo, a gente sabe, rede social vai viralizar, pode surgir oportunidade, sei lá, entendeu? E que ele, mano, é isso. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo por isso, né? Fazia tempo que eu não ficava assim empolgado, cara, com uma notícia em meio a tantas notícias ruins que a gente tem visto, cara. Infelizmente, até por aqui na região próxima onde eu moro, não tão próxima assim, mas próxima, né? Umas notícias que a gente vê que houve, putz, mano. Cara, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Mas o Pablo foi lá e fez isso para tocar trombeta. Não, a tua mão não deve saber o que a outra fez. A gente sabe que Jesus falou sobre isso, sim. Porém, vamos supor que a intenção do Pablo esteja errada, que ele está fazendo isso para, né, se autopromover. Mano, então que o nosso pecado seja esse, em vez de ser o pecado da omissão, em vez de ser o pecado da avareza, em vez de ser o pecado do amor ao dinheiro, tá? Porque, mano, aparentemente a gente não viu nenhuma condenação para quem fica tocando trombeta. O que você vai ter é aquilo. Você tem que fazer em oculto que Deus recompensará. Então, se você está mostrando para os outros, você está perdendo a recompensa de Deus. Mas não houve ali uma condenação. Você vai ser lançado no fogo, sei lá o que, sei lá o que. Agora, aqueles que amam dinheiro, a Bíblia deixa claro, o resto de todos os males, aqueles que... O que o apóstolo fala? Diga aos ricos desse mundo para que não confiem nas suas riquezas e tal, e digam para eles também ajudarem também nos pobres e tal. Ou seja, você vê inúmeras condenações, advertência para aqueles que retêm para si o dinheiro, para aqueles que amam o dinheiro, para aqueles que não ajudam ao necessitado. Você vê a parábola, a história real do rico e do Lázaro, tá? Então você tem uma passagem daqui de Jesus falando, ó, Jesus está falando, olha, não toque trombeta, não fique falando que você foi lá e ajudou, deixa que Deus te recompense. Mas já que o Pablo fez isso, mano, se todo mundo pecasse, vamos dizer assim, igual o Pablo está pecando, em se autopromover, a nossa situação estaria melhor diante de Deus, né? Então aqui eu não estou em nenhum momento falando, fazendo apologia, tipo assim, tá, a gente deve tocar trombeta. Mas entre tocar trombeta e você amar o dinheiro, você ser avarento, se você vai cometer um pecado, então você tem que escolher o que é menos pior. Claro, se você vai cometer, a gente não deve cometer, tá? Eu penso o seguinte, eu não quero sair tocando trombeta, tá? Eu não quero, eu tenho essa consciência. Mas já que o Pablo fez, né? Cara, ajudou uma pessoa, entendeu? E, mano, mesmo que ele não fizesse, tipo, pela proporção, isso ia se espalhar, né? Óbvio, né? Mas óbvio que ele... Bom, eu não tô aqui para julgar a intenção, né, dele, né? Mas as pessoas vão argumentar e tal, sei lá o quê. E, bom, eu tô passando pano,
entendeu? Sou melhor que Jesus? Não sou melhor que Jesus, tá? E... cara, o cara tá sendo honrado, entendeu? Tem coisa que é questão de honrar. Você vai honrar publicamente, né? Um ato de honra, né? Também tem isso, né? A gente vê isso também nas escrituras, você honrar publicamente, né? Bom, Deus sabe, Deus que vai julgar, entendeu? Que Deus perdoe nós se estamos pecando, tocando trombeta, né? Mas eu acho que é mais fácil Deus perdoar quem está tocando trombeta e está ajudando o próximo do que perdoar aquele que ama o dinheiro, que é a raiz de todos os males, daquele que é avarento, daquele que retém para si, que não ajuda o necessitado. Porque Jesus diz, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Tá? Agora, quando eu tive fome, necessidade e tal, vocês me ajudaram, vinde bendito meu Pai. Ou seja, honrou Jesus. Quem socorre o pobre está honrando a Deus. Quem despreza o pobre está desprezando a Deus. Pronto. Tá? Então é só a gente pesar na balança que a gente consegue discernir. Tá? Mas realmente não ignorando aquilo que Jesus falou. Tá? Realmente, não devemos tocar trombeta. Tá bom? Bom, muito feliz, assim, não achei o Instagram do homem lá que, né, que fez esse vídeo, né, que ele, não sei qual é o nome dele, não sei se ele tem Instagram, se vai criar ou não, sei lá, mas parabéns aí, né, muito feliz, graças a Deus pela sua vitória na sua vida aí, né, que Deus guarde você, sua família, né, e quando digo guardar você, sua família, não é somente questão física, mas a questão intelectual, né, manter os princípios, não se corromper. E talvez, é porque muitas pessoas têm aquela ideia, pronto, agora eu tô famoso, agora eu tenho que aparecer. Cara, às vezes, nem todo mundo que viraliza, que estoura, tem que, tipo, manter essa cobrança. Pronto, agora todo mundo tem que ver, eu tenho que gravar vídeo toda hora, tem que falar. Às vezes não. Às vezes aquilo ali foi para aquele momento e você vai ver a sua vida, não precisa ficar... E, assim, eu não sei se é isso que ele precisa, mas... né? Tem pessoas que a gente vê que por muito crescer, muito falar, a gente vê que a pessoa não teve um bom desenvolvimento durante a vida. Tá? Acabou que piorou. Teve muita mídia, muito sucesso e a pessoa piorou como ser humano. Né? Não estou falando que vai acontecer isso com ele, tá? Mas que ele não fique nessa necessidade, nessa cobrança de ter que sempre entregar algo público, tá? Também não sei se ele já costuma fazer isso, ou se foi só um vídeo que foi lá e viralizou. Bom, eu sou músico, né? Então, eu até comentei, fiz um comentário em uma publicação, em um vídeo do Pablo e numa live, até comentei algo mais ou menos assim, tá? Sou músico, né? Não se esqueça de mim, Pablão, né? Eu quero uma Ibanez LB1 Black da Lari Basílio, que é uma guitarra da Ibanez, assinatura da Lari Basílio, que é uma guitarrista brasileira, que ela fez sucesso, ela tá lá fora, já tá uma carreira consolidada, né? É uma guitarra que eu gosto, uma guitarra cara, custa cerca de 30 mil, tá? Acho que um pouquinho mais, às vezes pode ser um pouquinho menos, né? E óbvio que, vamos supor, essa guitarra não vai mudar minha vida, putz. Vai mudar minha vida com 30 mil, porque eu vou ter uma guitarra dessa, eu vou tocar sei lá quantas vezes mais. Cara, óbvio que entre uma guitarra e uma casa é óbvio, né? Mas comentei ali, entendeu? Comentei ali brincando, né? Vai cola também, né? Se não colar também, tá tudo bem, tá bom? Né? Aí até eu comentei, poxa, se não for, então pelo menos um dos meus colegas de profissão, músicos, né? Que eu também ficaria feliz, né? Porque eu sou músico e existem várias classes, né, cara? Aqui no Brasil, a gente vê que a maioria das lojas comuns, vende instrumento na faixa de 1.000 a 3.000 reais, tá? É o que vende, é 1.000 a 3.000, tá? Instrumentos que custam 5, 7 ou mais, é mais difícil vender, fica muito mais tempo nas prateleiras, tá? Eu acompanhei aqui de perto as lojas, tinha um instrumento mais caro, no decorrer dos anos foi cada vez... Tem loja aqui que, cara, era referência de instrumento caro e hoje a loja... Cara, o que aconteceu com essa loja, mano? Você não encontra mais aqueles instrumentos de marca, né? Entendeu? É muito raro, né? Tem colegas músicos que... Tem colega que tem acho que 2 anos
para conseguir comprar uma guitarra simples de R$ 2.000 e pouco, que ele tanto queria. Recentemente a pedaleira dele deu ruim. Eu tenho um outro amigo que ele já tá, acho que até agora querendo uma guitarra nova. Ele queria comprar uma que custasse também R$ 2.000 e não conseguiu. Eu tenho um colega que ele tem várias guitarras de rolo, guitarrinha simples. Não passa acho que de 3.000. Tem uma lá que talvez possa ser que passe, que é a mais top que ele tem, que foi um rolo muito bom que ele fez. Mas fora isso, o resto é tudo coisa simplesona, basicão, né? E fora outras pessoas que eu conheço em relatos, né? Que eu também não conheço, então a gente vê, caraca, mano, a vida do músico, né? Quantos de nós, cara, até agora, o histórico meu de essa moto aí, né? Gente, deixa eu pausar aqui. Tem que pausar que agora deu o horário aqui, eu tenho que um propósito aqui, depois eu volto. Voltando, então assim, a gente que é músico, né? Por exemplo, quantas vezes, inclusive agora, eu tô usando corda de guitarra velha, desgastada, eu já usei corda de violão e guitarra, eu já fiquei corda, sei lá, 6 meses, sei lá, mais, usar mizinha para afinar em si, porque não tinha si. Lá, a minha guitarra que tá na igreja, tá assim, cara, a guitarra aqui não vai pra luthier, minhas guitarras nunca foram pra luthier. Já passou por algumas pessoas, amigos, colegas, que fez ali uma ajeitação, deu um up, deu uma melhorada, mas tipo luthier mesmo, tá ligado? Fazer aquele banho de princesa, deixar a guitarra perfeita, trocar a fiação, sei lá, captador, sei lá o que. Às vezes até pintura, tem guitarra que tá precisando, pintura feia, né? Nunca, porque é caro, muito caro, entendeu? Eu sou músico, minha profissão é músico, tá? No momento eu não tô ganhando muito dinheiro com a música, no momento, tá? Eu toco na igreja, a igreja aqui, vezes me dá oferta de 30, 50 reais, não é toda semana, não é todo culto, tem vezes, raramente aconteceu me dar, sei lá, 100, 200 reais, mas final do mês eu não tenho valor, ponto, eu consigo tirar 300 conto com a igreja aqui, 200, aí não tem garantia de nada, tá? Já dei aula de música, trabalhei, mas preferi pedir demissão porque eu tive discordância com o patrão e tive um direcionamento também de Deus que eu percebi que era melhor eu sair também, tá? Então, foi um tempo que eu fiquei, acho que foi quase um ano, né? Também ganhava pouquíssimo, tá? Ainda assim agradeço, né, o meu patrão por ter pelo menos me ajudado, me dado essa oportunidade aí, né? Mas realmente estava ganhando um pouco. O máximo que eu cheguei a tirar por mês era R$ 400. Comecei com R$ 75. Aí foi aumentando, eu cheguei e tipo, né, bom, deixa quieto. Aí eu comecei a dar aula por conta própria, no momento agora eu tô sem aluno, tá? Também não tenho mais a bateria eletrônica aqui. Na verdade eu não tava dando aula aqui em casa, eu tava indo na casa lá dando aula lá, tá? Mas se eu tivesse a bateria eletrônica aqui, eu já poderia estar com mais aluno, mas eu tive que desfazer, a bateria deu problema, deu defeito, aí... Então, eu já tive a situação de ter que vender instrumento, né? Normal, né? Quem nunca teve, né? Essa situação. Então, assim, não passo fome, não passo necessidade, tá? Graças a Deus, Deus me sustenta através da minha família. Não sei porque a gente se envergonha disso, né? Tipo, tem gente que é sustentado pelo patrão. Se o patrão demitir, né? Então não tem que me envergonhar disso, tá? Até porque eu reconheço que é de Deus que vem o sustento, ainda que ele use minha família. Se ele quiser outra pessoa, tá? Ou eu mesmo, tá? Por que não? Tá? Já toquei na rua, inclusive pretendo voltar a tocar na rua, né? Mas eu não sei uma música minha, tem outras duas que eu tenho que registrar, ter o dinheiro para registrar, lançar, e não quero ficar tocando só a música dos outros. Quero fazer cover muito bom, mas tocar minhas próprias músicas, então eu tenho que registrar, ter uma playlist direitinha, preciso ajeitar também minhas guitarras, sei lá o que, passagem, mas tô com um projeto para voltar a tocar na rua, para farmar uma graninha, tá? Eu tenho um amigo que ele faz isso, ele tem, a esposa dele tá com filha, sei lá, vai engravidar, né? Vai nascer, ele tira 1.500, sei lá, por mês, né? Muita gente não acredita nele, não apoia, mas é isso, né? Muitos músicos no começo não receberam apoio, não receberam valor e depois alcançaram, né, uma boa situação financeira, e outros até alcançaram o topo. Aí não sei se, né, se fez pacto, se não fez, mas tem, a gente sabe, tem muito disso, tá? Tem, mas nem todos fizeram,
tá? Porque o dono do ouro e da prata é Deus, não é Satanás, tá? Ainda que Satanás ofereça porque ele é um usurpador, porque não pertence a ele, tá? Mas eu não quero ficar espiritualizando muito aqui, tá bom? O foco aqui não é evangelizar, mas, né, como eu sou evangélico, uma hora ou outra acaba que vai entrar uma evangelizada aqui, vai entrar. Mas deixa eu mudar o foco aqui, porque o foco não é esse aqui, tá bom? Então, eu vi que é difícil a vida do músico, né? É difícil, cara, é difícil. O músico toca na igreja, então, muito mais difícil, cara. Porque o músico que toca na igreja, cara, nem toda igreja paga, né? E tem uma cultura aqui que o músico é vagabundo, que o músico não é trabalho. E sendo da igreja, você é voluntário. Então, tipo, tem essa cultura de ajudar o de fora, quem vem de fora, pregador, cantor, sei lá o que, os de dentro não recebem ajuda. Não falo só de músico não, tá? Pessoal que faz faxina, que é obreiro e tal. Bom, eu não quero ficar aqui também difamando a igreja, mas todo mundo sabe que isso é verdade, que isso acontece. Não estou trazendo um escândalo, tá? A igreja aqui, quando tiver condição, a igreja, né, vai me ajudar. Quando vai chegar essa condição? Não sei também não estou colocando minhas... Claro, conto com isso, mas não estou, nossa, né? Eu não confio em ninguém. Não confio nem em mim, vou confiar nos outros, né? Eu confio em Deus, só que é no tempo dele, não é no meu, né? Então, sou grato a Deus, né, pela minha família, pela igreja de congrego, né, pelos livramentos, né, pelo perdão dos pecados, pela salvação, que é o mais importante, tá? Mas eu vejo muitos de nós músicos sofrendo, né? Cara, você tocar com instrumento, putz, mano, instrumento ruim, instrumento mal regulado, instrumento que precisa passar um banho de luthieria, tocar com corda velha, equipamento, putz, mano, cara, eu sei tirar som de equipamento inferior. Cara, o músico tem que saber. Eu tenho esse dom, esse talento e aprendi. Só que não é porque dá pra você tirar som bom com equipamento inferior que você vai ficar... Mano, vou falar a verdade, mano. Mano, o melhor é melhor. Se você pegar o Joe Satriani, entregar pra ele uma guitarra ruim, um equipamento ruim, ele vai tocar muito bem, muito. O mais importante é a tocabilidade. Mas se você der pra ele o que ele já tem, que é os números amplificadores, vamos citar um Marshall JC-1800 da vida, vamos citar a própria band dele. Acabou, mano. O som vai ficar melhor. Vai ficar melhor, cara, porque é um músico extremamente excelente e tem equipamentos de extremamente excelência. Pronto. O que conta mais é a tocabilidade, mas a gente tem que ficar romantizando equipamento barato, tá? Essa guitarra é legal, é bacana, ou seja, não é boa. Você falou que é legal, que é bacana, que não é boa. Você não pega uma Fender, uma Gibson e fala que é bacana, que é legal. Você pega uma Fender Custom Shop, Master Built, uma Gibson Custom, sei lá, esqueci o nome que dá. Você não vai falar, nossa, essa é uma guitarra legal, bacana, não. Você vai começar, você vai ficar exaltando cada detalhezinho, sei lá o que, você vai inventar um monte de palavras. E muitas vezes é exagero, né? Mas eu nunca toquei também pra falar também. Acho que mano, existe realmente a diferença de qualidade. Não que vai ser extremamente absurda, de que o som vai ser sei lá quantas vezes melhor, mas não é só o som que conta. Às vezes aquele detalhe mínimo ali é aquele brilhozinho que tá faltando ali, entendeu? Nem sabe que na gastronomia tudo faz diferença. Você bota 50, 100 ml a mais, você bota sei lá quantas gramas a mais ou menos, acabou, mano. Já mudou a receita, já mudou o sabor, já mudou a textura. E então na guitarra é isso, mano. Às vezes é uma diferença pequena, mas que essa diferença vai fazer a diferença, né? E tô citando, né? Acho que tá bom, né, galera? Vai dar 20 minutos, né? Deus abençoe vocês. Amém.